Olá, pessoal do terceiro ano, tudo bom? Vamos começar agora nosso segundo bimestre, caderno 3, Matemática Setor A. O que nós temos pela frente no caderno 3? Aulas 15 e 16, funções, conceitos básicos. Aulas 17 e 18, função constante e função afim. Aulas 19 e 20, função quadrática, definição, que é o estudo da função do segundo grau. Depois, nas aulas 21 e 22, função quadrática, que é a função do segundo grau, aplicações. Vamos começar então as aulas 15 e 16. Bom, eu estou com a página 239 aberta, certo? Mas antes de começar o conteúdo na página 239, eu preparei uma folha com algumas considerações importantes. Noções de função. Considere os diagramas abaixo, certo? Nós temos alguns diagramas aqui. Então, vamos lá. O primeiro diagrama X, nós temos o 1, o 2 e o 3. No segundo diagrama Y, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. O 1 está associado ao 1, o 3 está associado ao 4. Nesse diagrama, nós não temos uma função, porque sobrou um elemento no primeiro conjunto, certo? Agora, vamos analisar esse diagrama. O 1 associado ao 2, o 2 associado ao 3, o 3 associado ao 4. O que aconteceu? Cada um dos elementos do primeiro conjunto está associado a um único elemento do segundo conjunto. Professora, mas sobrou o 1, o 3 e o 5. Ok, não tem problema. Condições de existência são duas. Para termos uma função, todos os elementos de x do primeiro conjunto têm um correspondente em y, um único correspondente em y. Por isso, o primeiro diagrama não é função. Por quê? Porque o número 2 não tem representante em y. Segundo, cada elemento de x tem um e somente um correspondente em y. Então, aqui no segundo exemplo, todos os elementos de x têm um representante em y. Nós podemos ter sobra de elementos em y, não podemos ter sobra de elementos no x. O que acontece agora nesse exemplo? O 1 tem como representante o 1, o 2 tem como representante o 1, o 3 tem como representante o 4. Dois números têm o mesmo representante em y, não tem problema. O 1 tem um único representante, que é o 1. O 2 tem um único representante, que também é o 1. O 3 tem um único representante, que é o 4. Então, também temos um exemplo de função. Olhem para o próximo exemplo. O 1, o 2 e o 3 têm como representante o 1. Todos têm o mesmo representante. É a função? É, porque cada um dos elementos do x tem um e somente um representante em y, e pode ser o mesmo. Voltando a frisar, nós podemos ter sobra de elementos no conjunto y. Agora, olha o que acontece aqui. O 1 tem quantos representantes? 2. O 1 tem como representante o 1, o 1 tem como representante o 2. O 2 tem como representante somente o 4. E o 3 tem como representante somente o 5. Nesse caso, nós não temos uma função, porque o número 1 não tem somente um representante, ele tem 2. Então, condição de existência. Todos os elementos de x têm um correspondente em y. Não pode sobrar elemento no x, pode sobrar elemento no y. Cada elemento de x tem um e somente um correspondente em y, ok? Podemos ter sobra de elementos no y. Vamos lá. Observe o diagrama a seguir. Nós temos o x e o y, o 1 ligado ao 2, o 2 ao 3, o 3 ao 4. Chamemos essa função de f. Logo, o conjunto de pares ordenados será 1 e 2, 1 é o x, o 2 é o y. 2 e 3, 2 é o x, 3 é o y. 3 e 4,
3 é o x, 4 é o y. O conjunto x, que é o 1, formado pelos elementos 1, 2 e 3, denomina-se domínio da função, denotando com D de domínio e F da função. O domínio da função são todos do x. O conjunto y, que é formado pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4, pelo 5, por todos que compõem o conjunto y, denomina-se contradomínio da função, denotando com a letra C de contradomínio. No caso, são todos do conjunto y. Dizemos que o 2 é a imagem de 1 pela função. Assim, f de 1 é igual a 2. F de 1 igual a 2, f de 2 igual a 3, f de 3 igual a 4. Assim, os números que recebem flechinha, eles são a imagem da função. Então, quem é a imagem? IM, imagem da função. O 2, o 3 e o 4. Ok? Então, aqui tem uma explicaçãozinha sobre o que é função. Agora, vamos para cá, para a apostila. Representação de uma função por meio de diagramas. O x, que é o domínio, como eu já havia falado, o y ou f de x, que é o contradomínio. Vamos lá. Se a função f não modelar uma situação física específica, o domínio D, então domínio é representado por D, é o maior subconjunto dos números reais, tal que seus elementos satisfaçam as condições de existência. Nós vamos estudar as condições de existência na página 240. Quanto ao contradomínio, que é representado por C, se não houver informações adicionais, admitimos se tratar do conjunto dos números reais. Definição de função, eu já havia comentado com vocês. Nem toda relação entre dois conjuntos estabelece uma função. Para que isso ocorra, cada elemento do domínio deve corresponder a um único elemento do contradomínio. Essa regra permite, no entanto, que existam elementos no contradomínio que não correspondam a qualquer elemento do domínio. É aquele caso em que sobram elementos no contradomínio. Vamos aqui a 2 exemplos. O meio. Quem é a imagem do meio? O menos 9. A imagem do menos 2 é o menos 9. A imagem do 7 é o 1. Quem faz parte do domínio? O meio, o menos 2 e o 7. Quem faz parte do contradomínio? Todos que estão aqui. O 0, o menos 9, o 7 e o 1. Quem é a imagem dessa função? O menos 9 e o 1, ok? Aqui nós temos uma função porque não sobrou nenhum elemento do domínio e de cada elemento partiu apenas uma flechinha, ou seja, cada elemento tem um único representante aqui no contradomínio, ok? Agora, não se esqueçam, nós podemos ter elementos aqui, ó, do contradomínio sem ninguém lá no domínio. Podem sobrar elementos aqui. Já nessa parte, o 10 tem como representante o menos 5. O 0 tem como representante menos 5 e 4. O 0 não tem um único elemento. Ele tem 2. Logo, aqui não é uma função. Agora, vamos a uma parte importante. Raiz ou zero da função. A todo elemento do domínio que tiver imagem nula. O que significa imagem nula? Que o f de x é igual a zero ou que o y é igual a zero. Chamamos de raiz ou zero da função, ou seja, todo valor de x tal que f de x é igual a zero. Então, nos exercícios, como você vai encontrar a raiz ou zero de uma função? Você vai pegar a função, vai igualar a zero, vai descobrir o valor de x. Esse valor de x torna a imagem nula, ou seja, o valor de y igual a zero. Gráfico de uma função. O gráfico de uma função de lei f de x é o conjunto de todos os pares ordenados. Os pares ordenados aparecem nesse formato, x e f de x. O x são os valores do x no eixo horizontal, o eixo das abscissas. O f de x são os valores de y, que fica no eixo vertical, eixo das ordenadas.
sendo que x pode assumir qualquer valor do domínio. O domínio e o conjunto imagem de uma função podem ser obtidos diretamente a partir do esboço do seu gráfico. Então, a partir do gráfico, você pode encontrar quem é o domínio, quem é a imagem. O domínio é a projeção ortogonal dos pontos do gráfico sobre o eixo das abscissas. Então, eu faço a projeção sobre o eixo das abscissas, aqui, ó, projeção sobre o eixo das abscissas, aqui eu tenho o domínio. A projeção do gráfico sobre o eixo das ordenadas, eu tenho a imagem, certo? O conjunto imagem é dado pela projeção ortogonal sobre o eixo das ordenadas. Então, vamos observar aqui como isso é feito. Então, aqui eu tenho, vamos encontrar o domínio. Aqui é um intervalo fechado, eu faço a projeção sobre o eixo das abscissas, que é o eixo x. Aqui é um intervalo aberto, eu faço a projeção e aqui continua um intervalo aberto sobre o eixo das abscissas. Então, o domínio é todo esse intervalo, desse intervalo fechado até o intervalo aberto. Agora, para encontrar a imagem, nós vamos pegar os extremos do gráfico, o extremo inferior e o extremo superior. Esse ponto é contínuo aqui, então aqui é um intervalo fechado. Fiz a projeção aqui no eixo Y. Aqui nesse extremo também são intervalos fechados. Fiz a projeção aqui no eixo Y. Então, toda essa parte é o conjunto imagem e é um intervalo fechado no início e no fim, ok? Agora, nós vamos resolver os exercícios da página 240. Bom, estamos aqui na página 240, a questão número 1. O gráfico da função f, definida de A em R do conjunto A para o conjunto dos números reais, está representado a seguir. Quem é o A para gente? O A é o domínio. O R, conjunto dos números reais, é o contradomínio. Vamos a algumas informações importantes. Nós temos 3 pontos que estão exatamente sobre o eixo X. Esses pontos que estão sobre o eixo, esses que estão exatamente em cima no eixo X, eles são os zeros ou as raízes da função. Então, como você encontra os zeros ou raízes de uma função? São os pontos que cortam o eixo X. Então, as raízes da função, no caso, menos 1,6, raiz ou zero da função, o 2 e o 5. Nosso domínio, ele vai do 2, do menos 2, desculpa, que é um intervalo fechado, até quem? Até o 6, que é um intervalo aberto. A imagem vai de quem? Do menos 1, aqui, ó, o gráfico não tem bolinha aberta, então é um intervalo fechado, na imagem do menos 1 até quem? Até o 1,4, que também é um intervalo fechado. Agora, vamos aos exercícios. Eu quero o valor de f de 5. F de 5, como o pontinho está exatamente aqui, em cima do eixo x, quer dizer que f de 5 é igual a 0, certo? O conjunto A é o domínio. Nosso domínio vai de onde a onde? Vai do menos 2, que é um intervalo fechado, até o 6, que é um intervalo aberto. Então, A do menos 2 ao 6. Colchete invertido para representar que o intervalo é um intervalo o quê? Aberto. Continuando agora. Aqui, eu quero as raízes. Como eu disse, as raízes são aqueles pontos que cortam o eixo X. As raízes são o menos 1,6, o 2 e o 5. Agora, eu quero saber o quê? Os valores de K tais que f de K é igual a menos 1,4. Eu pergunto, é possível ter algum valor de Y no gráfico igual a menos 1,4? Vamos observar aqui novamente. O 1,4 positivo, ok. Mas o menor valor possível pro y é onde? É menos 1. Então, nenhum valor do gráfico não tem como. Nenhum ponto do gráfico tem ordenada inferior a menos 1. O valor mínimo possível aqui é menos 1. Agora, como eu encontro o f de 2? Primeiro, você encontra f de 2. Começa aqui.
Olha lá no gráfico, f de 2. Como o 2 está aqui exatamente no eixo x, quer dizer que f de 2 é igual a quem? Zero, porque aqui é um zero ou raiz da função. Então, f de 2 é zero. Trocando o f de 2 por zero, na verdade eu quero o f de zero. Como eu encontro o f de zero? O f de zero é onde o gráfico corta o eixo y. O gráfico corta o eixo y onde? No 1, certo? Então, toda vez que você tiver um exercício que peça f de zero, você encontra onde o gráfico corta o eixo y, certo? Agora, letra F. Todos os valores reais de m, tais que a equação f de x seja igual a m. Nós queremos todos os valores possíveis de quem? Da imagem. Eu já comentei com vocês lá no gráfico. Nossa imagem vai de onde a onde? Ela vai do menos 1 ao 1,4. Aqui é contínuo, é intervalo fechado. Aqui também é um gráfico contínuo, intervalo fechado. Então, os valores de m, gente, eles vão de menos 1 a 1,4. Menos 1 menor ou igual a m, menor ou igual a 1,4. Letra G. Na letra G, o exercício pede o conjunto imagem de f. Como você determina o conjunto imagem de f? A imagem vai de onde? Do menos 1 até o 1,4. Os colchetes ficam na posição normal porque é um intervalo fechado no menos 1 e é um intervalo também fechado no 1,4. Ok? Espero que todos tenham entendido essa aula. Agora eu volto com o próximo vídeo terminando a resolução. Um beijo, tchau, tchau e até a próxima aula.